Olá pessoal, meu nome é Fabrício Bonapassini, sou gerente de agronomia da Pioneer Sementes aqui para a área de Venda Sul e vim falar para vocês hoje um pouco como planejar uma safrinha olhando para o histórico de produtividade e o histórico de diferentes ambientes que a gente teve e também vendo as previsões do futuro, do tempo que a gente tem para o ano que vem. Então estamos em plena atividade agora, soja em muitas regiões sendo plantadas, muitas regiões já com uma porcentagem alta de plantio e muitas regiões nem começaram ainda. E nesse momento é muito importante a gente ter o planejamento da lavoura ser uma das atividades muito importantes aí para a gente colher bons resultados. Quando a gente olha um histórico desde 99, por exemplo, a gente vê que diferentes situações acontecem ano após ano. Dentro do planejamento de uma safra, eu saber de algumas coisas, como por exemplo a minha capacidade de plantio e colheita, o meu histórico que eu tive em anos anteriores, quando teve a mesma condição que vai ter no próximo ano, são coisas muito importantes e ter isso armazenado de uma forma fácil de ser usada é muito importante. Bom, entretanto, indiferente do que vai acontecer nessa minha próxima safra, algumas coisas são muito importantes a gente fazer. E para explicar isso, eu vou dividir em quatro fases a minha fala. São coisas que a gente tem que pensar em pré-plantio, quando a soja está no campo, minha programação e monitoramento. Depois, no momento do plantio, que é um dos momentos mais importantes que a gente tem. Também na parte de nutrição, as partes que eu tenho que olhar depois quando estou planejando a nutrição da minha lavoura. E também acabando aí na parte reprodutiva do milho, quais as condições que podem acontecer que eu tenho que prestar atenção para que eu minimize algum efeito, alguma eventualidade de efeito climático que eu tenho. Bom, no momento do pré-plantio do milho, são duas coisas muito importantes. Qual que é o histórico de plantas daninhas que eu tenho resistente e saber que se eu vou usar um milho que seja tolerante ou não ao glifosato, se eu preciso realmente usar isso ou não. Porque conforme são as minhas plantas daninhas e se eu já tenho as plantas daninhas resistentes ao uso de glifosato ou não, eu preciso tentar uma outra tecnologia que possa quebrar esse ciclo. Outra coisa muito importante no pré-plantio é o monitoramento principalmente de lagartas e percevejos. Então, quando a soja está ainda no campo, quando a soja está no mais ou menos 76% das folhas amarelas, ou seja, está indo já para o final do ciclo, já é o momento de fazer a minha dessecação. Nesse momento é muito importante que eu vá para a lavoura, identifique os percevejos, identifique as lagartas e tendo a presença de percevejos vivos e lagarta, é importante que no momento da dessecação eu adicione um inseticida. Feito isso, depois é muito importante ir junto, no momento do plantio, usar sementes tratadas com produtos que sejam eficazes para lagarta e percevejo. No nosso caso da Pioneer é o Dermacor mais o poncho, que vão fazer um controle adicional juntamente com a tecnologia Leptra, que auxilia no controle das principais pragas da cultura do milho. Aí chegou o momento do plantio, o momento mais importante, um momento tão esperado por todos os produtores. Nesse momento, independente de tudo que aconteça para frente, cuidados com a capacidade do campo é muito importante. Não adianta eu fazer um plantio quando o solo está muito seco ou então quando o solo está muito úmido, que eu vou ter com certeza problemas de plantas viáveis depois. Juntamente com esses dois fatores, um fator bastante importante é a velocidade do plantio. Geralmente, em velocidades mais altas, eu posso ter uma distribuição irregular, tanto horizontal como vertical, e obtendo populações de plantas que não são ideal para cada híbrido que eu tenho na minha lavoura e gerando uma produtividade menor. Porque um dos fatores mais importantes na produtividade final de uma lavoura de milho é a população que cada híbrido tem apontado. Depois do plantio, ou seja, antes no preparo do plantio, também é muito importante a gente definir qual que vai ser o manejo de adubo, de fertilizantes que eu vou atuar nessa lavoura.
É muito importante, existem hoje em tabelas que verificam a quantidade, depois de uma quantidade colhida de soja, qual que é a quantidade de nutrientes que essa soja deixa para a cultura do milho. Por exemplo, uma soja de 60 sacos por hectare, ela vai deixar aproximadamente 60 quilos de nitrogênio por hectare. E isso deve ser levado em conta na hora de fazer a adubação. Olhando para um dos principais nutrientes da cultura do milho, que é o nitrogênio e depois o potássio, é muito importante que eu parcele a minha adubação nitrogenada. Por quê? Porque quase 40% do nitrogênio ele é absorvido para a planta depois do florescimento. Então, eu tendo nitrogênio disponível durante o ciclo do milho, isso é muito importante. Também chama a atenção de todos a questão do potássio. O potássio é um importante nutriente que faz parte da parede celular das plantas, e adubações desequilibradas com muito nitrogênio e pouco potássio podem gerar comos fracos que vão causar problema depois de quebramento. Uma das tecnologias que não é nova e que a Pioneer já lançou há muito tempo atrás chama sistema de combinação de híbridos. Com um sistema de combinação de híbridos que é basicamente você combinar híbridos com diferentes ciclos e diferentes tolerâncias às doenças, é uma da estratégia muito boa que tem para a gente minimizar um efeito. Por exemplo, se eu tenho todo o meu híbrido plantado muito cedo e alguma coisa acontecer bem num período de florescimento, por exemplo, ou então depois uma chuva na colheita, eu posso ter um problema. Entretanto, se eu tiver esse material plantado um pouco mais tarde, com diferentes ciclos de materiais, por exemplo, eu vou estar minimizando isso. Para finalizar, aqui nós falamos agora de atividades que, quando feitas juntas, são básicas, mas são muito importantes para minimizar os efeitos de condições climáticas adversas à produtividade. Desejo a todos uma boa safra.